Estamos aqui em mais um Calpcast. Hoje o convidado é o chefe Marcelo Limão. Chefe, é um prazer ter você aqui com a gente, é um prazer conhecer melhor da sua história aí. Vamos ouvir um pouquinho de toda a sua trajetória, como você chegou até aqui. Me fala um pouquinho melhor de você, se apresenta para o pessoal. Meu querido, primeiramente, Deus abençoe esse nosso bate-papo, Amém. que talvez aquilo que a gente vai falar possa tocar o coração e transformar almas aí de vocês, né? Para isso que a gente vive. Amém. Tem a vivência nossa, eu sempre digo que nós temos duas coisas fundamentais na vida. Aquela primária que todo mundo deseja, são os resultados, né? Buscar calçar os seus pés, pra você não ficar descalço nesse mundo, né? Que é ruim andar descalço, machuca o pé. E depois que você consegue calçar os seus pés, bem calçados, a gente vai frutificar, que aí é calçar os pés dos outros. Então, seja através das nossas empresas, da finança, dos nossos conselhos, daquilo que a gente recebeu de Deus, recebeu do alto e conseguiu conquistar. Então, guarda um tanto para você, né? Eu falo que é Eclesiastes capítulo 5, né? O dom da riqueza, ele é dado ao homem. E bendito é aquele que sabe desfrutar, ou seja, consumir da riqueza, viver, né, dela, aproveitar a vida, né, que ela não é tão longa, e também consiga com essa riqueza projetar benefícios para os demais. Então a gente não é aquela coisa toda, mas pelo menos o pouco que aí Deus nos deu, acho que exatamente por não ser muito grande, né, eu falo que esse aqui nem um copo, né? O chefe Marcelo Limão, falando de chefe Marcelo Limão, ele é um copo pequenininho. Mas as bênçãos de Deus são tão grandes que enche rápido esse copo. Aí ele transborda. É Maravilha. mais fácil transbordar o que é pequeno do que transbordar o que se acha grande, né? Sim, com Então é certeza. isso. E você falou que você tá com 51 anos? 51 anos. E como é a sua história, a sua infância? Como foi? Você sempre teve ali um apego com a cozinha? Sempre cozinhou? Como que é? Qual foi a sua história? Boa pergunta, olha, você começou já no âmago do negócio, né? Bem, ao contrário do que as pessoas pensam, ao contrário do que vocês pensam, eu não sou formado em gastronomia, tá? Então, teoricamente, eu não poderia nem ser chamado pelo termo catedrático de chefe, para começar. Então, eu me intitulo como apenas um simples cozinheiro, beleza? Isso eu posso me intitular. Chefe foi o nome que as pessoas deram para mim e eu mantive. Falei, já que estão me chamando, deixa, né? Eu tenho só a 8ª série, não deu para estudar, né? A minha infância foi uma infância de miséria absoluta. Uma absoluta é absoluta mesmo. E aí surgiu, nessa miséria absoluta, surgiu o dom de cozinhar. Como? Eu saía pedir as coisas na rua com a minha mãe, quando eu tinha meus 4 aninhos, 5 aninhos. Então, minha mãe, de domingo, era o dia de fazer mercado. E qual que era o mercado da minha mãe? Catar uma sacola, e eu pequenininho, grudadinho na saia dela, e nós saía, ficava andando por tudo quanto é lugar pedindo comida. Pedindo comida. E aí eu aprendi, né, a pedir comida pros outros, né. Quando minha mãe saía, ia trabalhar, eu ficava em casa sozinho, com meus irmãos eram tudo meio atrapalhado, inclusive já foram desse mundo aqui, né, um foi embora faleceu de AIDS, o outro de tanta bebida. Então você vê o padrão que era o negócio, né. E aí, eu saía pedir comida, porque é o que eu tinha aprendido com quem? Com a minha mãe, né, separada do meu pai, essas coisas todas, criando 3 filhos sozinha, e tal. E aí eu saía pedir comida. E aí algumas coisas a turma me dava pronto. Quando eu tinha meus 6 para 7 anos lá, fui pra escola, comecei a aprender a escrever e ler muito rápido. Então sempre fui, incrível que pareça, sempre fui o primeiro da sala. Primeiro. Primeiro aluno. Era bagunceiro, mas era o primeiro de nota. Então aprendi a ler muito rápido e achei um fascículozinho. Pena que eu não trouxe ele. Era um almanaquezinho Aspiral, vou falar a marca aqui, daquela marca de açúcar, né, que junta os outros, sabe? Você juntava uns pacotinhos de açúcar ou de café e trocava por ela.
Isso era da minha mãe ou da minha avó, da década de 70 lá, 60, 90. Eu achei aquele almanaquezinho de receitas, rapaz, aquelas fotos coisa linda, não tinha televisão a cores, não tinha nada essa época aí. Então eu pegava aquelas folhinhas, eu via, aí eu saía na rua pedindo, e quando não, eu ia nas feiras fuçar o lixo da feira. Então eu aprendi a cozinhar literalmente fuçando o lixo, voltava pra casa e fazia as receitas com 7 anos de idade, rapaz. E de lá pra cá nunca mais parei de cozinhar. Caramba! Legal, né? Então você começou a cozinhar ali pegando o resto ali, o que você achava. Literalmente, literalmente. O que achava no lixo, que achava no resto de feira. Aí ia pra casa, pegava aquele livrinho, tinha receita doces, salgadas. Não acredite que eu fazia as receitas certas, você entendeu? Então eu errava tudo, porque não tinha todos os ingredientes. Algumas não dava nem pra comer. Mas pelo menos a gente já estava misturando as coisas na panela ali e tentando fazer alguma coisa. E aí de lá pra cá, a gente foi só cozinhando. Nunca ninguém me ensinou, nunca ninguém parou pra me ensinar, nunca li livros de gastronomia, nunca estudei gastronomia, nunca nada. Fui E pegando, comia alguma coisa, às vezes depois de adulto, naturalmente, comia alguma coisa e falava: "Aqui tem isso, isso, aquilo". Opa, chegava em casa, reproduzia, mas reproduzia sempre com um toque diferente. E foi isso. e quando foi que você mudou de um cara que cozinhava pra você, cozinhava em casa, pra um cara que serve as pessoas, cozinha para as pessoas, pra grandes eventos? Com 12 anos de idade, tinha um buffet aqui na região, que era o Espetinho Leone, e minha mãe trabalhava para ele. Minha mãe ficou 12 anos trabalhando para ele aos finais de semana, mas era só espetinho, não tinha comida. E de vez em quando minha mãe levava eu para ganhar um dinheirinho. Porque aí tem essa fase, dos 7 anos até os 12, minha mãe não tinha condições de me cuidar, e a minha mãe me internou num colégio, chamava Cidade dos Meninos, que era um colégio Ah, salesiano. sei. Só que ele era internato, ele existe até hoje, né. Só que naquela época ele era um colégio interno. E eu fiquei lá internado 4 anos ali, né. Salvou minha vida aquilo lá, rapaz. Aquilo lá salvou minha vida, me tirou daquele mundo que a gente vivia, porque os meus amigos de infância, muitos já morreram de bebida. Eu Sim. encontrei um esses dias no semáforo, rapaz, eu passando de Caramba. carrão importado e o cara pedindo as coisas no semáforo. Eu olhei e falei: "Cara, te conhe ô, limãozinho", você entendeu? Então os amigos de infância, dessa fase de infância dos 7 anos até os 12, eu fiquei internado, dentro da Cidade dos Meninos. Quando eu saí, minha mãe levava eu fazer essas festinhas com ela de vez em quando para levantar um dinheirinho e ficar assando carne. Como eu era porreta no negócio, então os marmanjão vinha aquele molequinho lá e largava eu com 2, 3 fileiras de churrasqueira, filho, fumaceando e queimando os olhos, eu ali, ó. Mas era festa de 5.000 pessoas, que antigamente as empresas faziam essas festas. Uhum. Fazia festas para Petrobras, GE, GM, Volkswagen, então o Leone era um buffet muito bem qualificado. Não existe mais hoje, pelo menos até onde eu sei, né. Conheço eles tudo, mas eles são frigorífico hoje, não são mais, buffets, né. E aí, eu comecei a ter contato com esse negócio de festa. Aí outras coisas surgiram, e em 1996, eu fazia festinha para todos os amigos. Então tudo quanto é ali nós ia jogar bola, eu não sei jogar bola, eu não sei jogar nem pingue-pongue. Se você jogar baralho comigo 21 eu perco. Eu não sei nada. Então, assim, quando a gente saía para algum lugar, quem eu era? Quando todo mundo ia jogar bola, eu era o cara, eu ficava lá fazendo churrasco. Então eu virei o churrasqueiro da galera, né. E ali eu vi que ser churrasqueiro era mais legal do que ser o jogador de futebol, o cara ali, entendeu? Uhum. Porque todo mundo come, a fome se renova, né. Então eu ficava mais benquisto por todo mundo se eu ficasse jogando, ao invés de jogar bola, que eu ficasse cozinhando. E aí eu ficava ali na cozinha. Em 96, quando deu start, eu fiz a minha primeira festa, minha. Porque um mês antes um amigo meu pediu para fazer uma festa para ele vender uns convites que ele precisava levantar um dinheiro, que ele tinha dado uma quebrada. E a gente falei: "Ó, ô Limão, você não faz uma festa para mim, cara? Assar umas costelas, uns negócios aí".
Fizemos uma costelada pra ele. Foi um sucesso. A turma falou: "Ô Limão, faz outra". Aí eu falei: "Pô, não vou fazer costelada". Aí eu descobri que tinha um negócio chamado boi no rolete. Eu falei: "Eu vou fazer um boi". Descobri como é que era negócio de churrasqueira, de boi, essas coisas todas, e achei um parceiro pra fazer junto comigo. E e você nunca teve aquela porque muita gente tem aquele medo de não dar certo, porque você era um cara curioso, falou: "Não, vou atrás, vou ver como fazer o boi e vou colocar pra rodar". Mas não tem aquela incerteza, aquela insegurança, fala: "Ih, cara, e se der isso, e se der aquilo?" Não, nessa época nós fizemos por farra, nós fizemos por Aham. curtição. Falamos: "Vamos fazer um boi no rolete pra turma saber quem nós é", não tinha nenhuma visão de empreendedorismo, Uhum. esquece isso, isso aí foi surgir muito depois. Fizemos um boi no rolete, chama Boi no Rolete do Limão. Cara, incrível, a turma fala disso até hoje, os caras que me encontram daquela época antigamente lá, foi no sítio São Silvestre, na estrada de Itatiba, hoje nem tem mais, só tem a os destroços lá do sítio São Silvestre, na estrada de Itatiba. Os donos de lá são amigos meus. É, rapaz, o negócio deu umas 3.000 pessoas. É gente ou não? Nós vendemos convite, convitinho baratinho, 3.000 pessoas. Nós botamos 2 bandas na época, tem uma banda na época que chama Banda Vozes, nós colocamos eles numa carreta, tem uns amigos meu, juntamos amigo. O cara colocou a carreta dele lá de cider, fechadona, aberta à frente, colocamos uma banda lá. Num caminhãozinho toco nós botamos uma banda de pagode, aí botamos um boi no bafo, botamos um boi no buraco que a gente cavocou o chão, assamos uma meia dúzia de porco, assamos uns carneiro, e tinha uma casa de carne antigamente aqui em Jundiaí, chama Casa de Carne Brasília, do Marcelo. E nós botamos, o Marcelo consignou pra nós, os espetinhos dele vinha tudo embaladinho a vácuo, consignou pra nós assamos uns 400 quilos de espetinho, rapaz. E na época era a época da Bavária, a cerveja dos amigos, e eu dançava country. Eu era Era dançador dançarino de também? country, era dançador de country. Pobre, miserável, não era muito bonito, a gente tentava de tudo. E a gente pegou e tinha um contato com o pessoal da Bavária. E aí eles patrocinaram, encheram de mesinha, levaram toda a cerveja consignada pra gente na época, era a cerveja que estava em alta na época, tal. Eles patrocinaram as bebidas, forneceram pra nós pagar só, então eu tipo assim, eu não tive que tirar o dinheiro quase do bolso pra nada. Arranjei uns amigos que patrocinou, umas gráficas, porque a gente era meio famosinho assim, né, a gente era badaladão Ia nessas pra coisas. muita farra, conhecia muita gente, tinha Muita muito gente contato? naquela época não era convertido a Cristo ainda, então fazia muita bagunça. Então meu primeiro boi no rolete eu lembro a data, 28 de junho de 1996. Foi. E lá pra cá a turma gostou tanto: "Ô Limão, faz outro". Em outubro fizemos outro. "Faz outro". Fomos fazer outro, acho que no mês de dezembro, alguma coisa assim, esse eu não me recordo, eu só me recordo que aí deu tudo errado. Choveu, e deu prejuízo, rapaz, até os móveizinhos que eu tinha, tive que vender pra pagar o prejuízo. Caramba. Mas tá aí tudo certo. E aí a turma começou a pedir: "Ô, você não faz um boi no rolete pra mim?". Aí começou o negócio. "Então faz um boi no rolete pra mim?". Falei: "Faço". "Fazer. Quanto você cobra?". "Ah, tanto". Aí nós ia meia dúzia de amigo lá, era mau dinheiro pra gastar com as cachaça, com a bagunça mesmo no final de semana. Fazia. "Ah, ô, você não faz um pra mim?". "Então, você não faz". E a gente foi. Foi. Fiquei um tempo sem fazer, sem me envolver com isso, falei: "Ah, não quero mais fazer, não vale a pena, dá um puta de um trabalho, não quero muito mais fazer". Até que, mas de vez em quando fazia. Aquela coisa muito espaçada, cada 3 meses fazia um, não era mais todo mês. Até que mais ou menos em 2010, eu resolvi voltar. Eu tentei outros negócios por conta, que eu não queria trabalhar em empresa, não queria nada disso. Tentei outros negócios por conta, nenhum deu certo. Aí em 2010 eu quebrei mesmo. Não tinha dinheiro pra nada, estava quebrado, os filhos, a esposa. Não tinha dinheiro, rapaz, tinha dinheiro pra nada. Estava morando no fundo do fundo da casa da minha sogra, né.
Puta, uma situação difícil. Tinha conseguido sair da favela já, né? Que a gente cresceu aí na região da Hortolândia, mas mais precisamente na favela da Miazaço, entendeu? E aí o negócio veio na minha mente, falou: "Ó, o que eu sei fazer mesmo? Não estudei. Tentei trabalhar de metalúrgico, mas não quis trabalhar nessas coisas, tentei isso, tentei aquilo, montei salão de beleza, montei um monte de coisa, rapaz. E não deu nada certo, quebrei a ponto de não ter nada. Cheguei pra minha esposa e falei: Moniquinha, a única coisa que eu sei fazer na vida é assar porco, assar boi, assar costela e fazer umas comidas nas panelas aí." Ela falou: "E aí?" Eu falei: "Eu vou voltar a fazer isso aí. Só que agora eu vou voltar a fazer de verdade, com outro intuito, não aquele que a gente tinha antes de fazer por curtição. Vou fazer para ganhar dinheiro." E começamos. Aí começamos. Foi a partir de, você chegou em um ponto em que você falou: "Cara, não dá mais, a gente precisa procurar alguma saída", e que você começou a refletir o que você fazia de melhor. É o que eu sabia fazer, a única coisa que eu sabia fazer. Uma vez um amigo meu num bate-papo desse aqui, o Aguinaldo Oliveira, ele tem um café corporativo, chama Uhum. o negócio dele. Beijo no coração, Aguinaldão. E a gente trabalhou junto lá em 93, 94, nos tornamos muito amigos. E o Aguinaldo fez essa pergunta pra mim: "Marcelo, qual o segredo do seu sucesso?" Falei: "Guiná, eu vou responder pra você. Eric, o segredo do meu sucesso foi que eu não tinha outra alternativa. Eu tinha que pôr comida na mesa dos meus filhos e da minha esposa." Você é casado, né? Sim, Tem essa responsabilidade. Responsabilidade do homem, irmão. sim. Sair, trabalhar, trazer a caça pra casa, pra família comer, pra não morrer de fome. Esse é o primeiro papel do homem. E o que eu sabia fazer era isso, né? E naquela época a situação estava difícil mesmo, do alimento tá faltando. Então eu falei: "Eu vou fazer isso aí." E aí comecei. Achei um parceiro meu na época, um amigo meu, começamos a fazer juntos. Ficamos uns 2 anos, ele não acreditava muito na ideia, aí separamos o contexto ali, ele seguiu o rumo dele. E em 2012, eu entrei para o ramo de casamento. Falei: "Vou fazer casamento." Todo mundo me chamou de louco. E sabe por que que eu entrei no ramo de casamento? Que eu li na Bíblia, cara. Sabe que é o melhor negócio que existe? O ramo de casamento? Sério? Sabia? Tá escrito na Bíblia. Aonde está escrito? Onde tá escrito na Bíblia? Em Mateus, as pessoas perguntam como é que seria o final dos dias. Não pergunta É. para Jesus? Mateus 24. Ele fala o quê? Será como no tempo de Noé. Os homens estarão se casando e dando suas filhas em casamento. Eu falei assim: esse negócio aí, até o dia de Jesus voltar, vai estar funcionando. Pode rir, mas é verdade. Eu fiz isso, rapaz. Eu falei: é um ramo que não vai parar nunca. É um ramo que, por quê? Turma não vai parar de casar. Pode parar de comprar celular, pode parar de comprar carro, pode parar o que for. Mas desde que o mundo é mundo, desde os tempos de Noé, que os homens se casam e dão suas filhas em casamento. E não acontece isso até hoje, Sim. não é? Aham. Eu falei assim, ó, eu vou entrar nisso aí. Eu vou fazer o que eu faço, porém para casamento. Só que naturalmente o negócio é um absurdo, né? O mercado é um absurdo. Por quê? O meu. Eu sou absurdo que deu certo. Porque o ramo de casamento tinha algo rústico? Não. Tudo Tinha. glamour. Acho que entraria um caipira lá de fazendo porco na cidade, ia dar certo. Essas meninas que casa toda glamurosa, todas lindas, parecendo umas princesas, iria aceitar um cara fazendo comida rústica, comida da fazenda, no casamento dela, todo lindo, glamouroso, nos salões lindos, maravilhosos, tudo florido, todo mundo de terninho, gravata, as mulheres maquiadas, penteadas. Não batia, né? Não tinha, não combinava, né? Pois é.
Nisso eu vi uma outra grande chance. Eu falei assim, ó, mais uma chance de eu ser bom, de eu ficar, de eu ganhar dinheiro disso aí. Vou falar de dinheiro agora. Nunca ninguém fez. Só vai ter eu. Não vou ter concorrente. Então qualquer negócio que você comece, que na esquina não tenha outro, Uma coisa que falaram aqui no podcast, eu trouxe um convidado e ele falou, cara, o vendedor otimista, né? Tem aquela história que mandaram 2 caras vender chinelo na Índia, chegou lá, aí um deles chega, viu, manda minha passagem de volta porque aqui ninguém usa chinelo, então não vou vender nada. E o outro vendedor já chega pro padrão e fala, viu, manda vários containers de chinelo porque aqui ninguém usa chinelo, eu vou vender até... é. Mas Então, eu falo que eu não tinha nem mínima noção disso aí, né? Esse intelecto eu não possuía, uhum. essa consciência. Eu só tinha que trabalhar e botar comida na mesa. Eu falo, segredo inicial do meu sucesso. Ah, ou seja, a motivação inicial não era pensativa sobre o empreendimento, o negócio, ser buffet, ser isso e aquilo, não. Era só ter condições de fazer uma festinha de vez em quando, levantar um dinheirinho para pelo menos pôr comida lá no porãozinho que a gente E você morava. sempre foi um cara otimista, não, eu vou fazer dar certo, eu quero que dê certo, Coisa, tentei muita não, coisa. Eu que nasci insiste pobre, ali, né? filho, O pobre é pobre otimista, né? desgraçado, irmão. A gente nasce pobre desgraçado. O que você vai fazer, cara? Se você se entregar à pobreza e à desgraça, você já sabe qual é o resultado. Tem milhões aí, no mundo inteiro, que se entregou à pobreza e à miséria e à desgraça. Concorda? É visível? Espero que vocês não fiquem chateados com o que eu tô falando, mas é uma realidade, não é? Sim. Nessa, eu falei assim, ó, eu não quero ser essa pessoa. Eu não quero isso pra minha vida. Eu quero algo diferente. E eu fui tentando. Mas já tava velho já, não tava mais novo. Eu não era mais um Tinha seus menino que nem quantos anos você. ali? Cara, quando eu comecei a fazer casamento, eu tô com 51 hoje. Fiz em julho agora, 51 anos. 2012? Tô falando de 13 anos atrás. Tinha 38. 38 Eu me anos. converti com 37. Aí agora você vê por que que as coisas deu certo. Foi um ano com Cristo, tomei a consciência, li isso na Bíblia e comecei a basear minha vida toda na palavra de Deus. 100%. Sem vírgulas, sem desvios. Eu li Josué lá, capítulo 7, né? Medita de noite na minha palavra. Dela não desvia nem para a direita nem para a esquerda. Depois eu li de novo em Salmos, capítulo 1. Medita dia e noite na minha palavra. Dela não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. Não se aceite a roda Sim, das pessoas que ficam falando besteira, que é aqueles que vão falar lorota pra você, entendeu? Que a Bíblia chama de escarnecedores, que é aqueles que vão falar, isso aí não vai dar certo não, ih, larga a nossa besteira. Então, saí do meio dos escarnecedores. Naquela época, quando eu me converti, naturalmente acabei perdendo todos os meus amigos. Todo mundo virou as costas para mim, porque eu era um cara muito badalado. De repente deixei de ser aquele cara. Falaram, fizeram lavagem cerebral em você. Tem muita história aí, mas sim, sim. cortando tudo. E aí eu fiquei com as 3 coisas. Vou até olhar para a câmera aqui agora e falar para vocês. Sabe quais são as 3 coisas principais para o ser humano? Sabe qual é? Não? Família, trabalho e igreja. Nessa seguinte ordem. Primeiro Deus instituiu a família. Quando o homem é expulso do Éden, Deus institui para o homem o trabalho para trazer sustento. Não é? E vem Jesus e institui a igreja. Você não precisa de mais nada nessa vida, meu irmão. Só sua família, seu trabalho e a igreja de Jesus Cristo nessa terra. Se você não concorda, sinto muito. Mas se você concordar, você tá com seu tripé. Ó, tudo trino, né? Trindade de Cristo. Tudo tem trindade nesse mundo, né? Essa é a trindade do sucesso de qualquer pessoa, do bem-estar. A pessoa não quer ser depressiva, foca no trabalho, foca na família, trabalha a igreja.
Pessoa quer ser bem-sucedida nos negócios, família, trabalho e igreja. A bem-aventurança do homem está nisso. O ser bem-sucedido, né? A Bíblia não fala de palavra, não tem a palavra felicidade, né? Mas a bem-aventurança, família, trabalho, igreja. E eu foquei nisso em 2011, quando eu me converti. Em 2012 eu comecei a fazer casamento. E a minha vida hoje é a família comigo em casa, minha família comigo no trabalho, minha família comigo na igreja. E as Caramba, que bom. ideias o Espírito Santo foi me dando. Não planejei nada. Planejei ser quem sou hoje? Se é que sou alguma coisa? Não. Planejei ter o que tenho hoje? Se é que tenho alguma coisa relevante? Não. É muito aquilo que você me falou no começo aqui, quando a gente estava conversando, do cara que é insistente, do cara que é persistente. Só tem uma coisa que não dá certo. O que você não fizer. E só tem uma coisa que vai dar certo. Aquela que você fizer sem parar, todos os dias. Então o que eu comecei a fazer era um negócio que não existia, era um absurdo, só que eu imaginei que se eu fizesse, em algum dia ia dar certo. Isso eu tinha consciência. Essa consciência eu tenho. Eu falava, ó, nunca vi ninguém fazendo algo por muito tempo que não tenha dado certo. Um pedreiro não começa a construir uma casa, ele não põe um tijolinho? Né? Nós estávamos falando Sim. aqui de um amigo em comum, né? O Enéas, Uhum. seu padrinho de casamento. Ele construiu minha casa, o Enéas, e eu fiz o casamento dele. Então, quando ele começou lá, ele começou colocando um tijolinho. No começo você fala, não vai dar certo. Como é que vai construir essa mansão, tijolinho por tijolinho? Se ele parar de pôr tijolinho, não constrói. Se ele continuar pondo tijolinho, depois de 1 ano, 2 anos, 5 anos, não importa o tempo. Não está construído? Sim. É isso. A construção, ela é fazer sempre, fazer de novo. De novo. Legal. Então, acorda todo dia, gente. Todo dia acorde disposto a fazer de novo. Até quando você vai fazer de novo? Até você morrer. Até Deus te levar dessa vida. Porque não tem outra alternativa. Só não vai dar certo se desistir. Só não vai dar certo se você parar de assentar tijolinho. Entendeu? Então, não pare. Não para. Vai embora. Até quando? É o que eu falei pra você. Né? Falei virado pra câmera aí agora. Até o dia que Deus falar assim, ó, já deu, vou te recolher. Aí você parou mesmo. Enquanto isso não para, Eric. Não para. Você tem algo que você tem no seu coração, começa a fazer, não para. Onde você vai chegar? Duvido que você saiba e duvido que você consiga imaginar, irmão. E vou te dizer mais, se Deus te mostrar onde você pode chegar e for algo grande, você para agora porque nós é medroso, nós fica assustado, nós fala, imagina, isso aí não é pra mim não. Você pula fora. Então Deus é tão bom, inclusive nos manter na ignorância. Que se ele tivesse mostrado pra mim onde é que eu chegaria, as festas que eu faço hoje, você acha que eu ia encarar, irmão? Eu ia falar, não vou aguentar isso não. Porque o peso de ter é maior do que o de não ter. Isso com certeza. E em toda essa trajetória você já fez eventos para diversas celebridades, diversos famosos. Tem algum ponto de erro que você leva como aprendizado pra você? Você fala: "Cara, nesse dia aqui eu tirei um aprendizado. Aconteceu essa coisa aqui que me despertou, me fez virar a chave". Cara, se eu for falar de erro, hoje eu não erro. Raramente erro. O que a gente faz é assim, talvez não atender às suas expectativas, mas é muito difícil. Porque essa questão do erro tá mais ligado às vezes, tipo assim, nosso trabalho é muito planejado. Então assim, É padronizado pra não ter erros, né? o que é errar na cozinha? Comida fria, comida queimada, comida sem sal, comida salgada. Então esses erros técnicos a gente não vai ter. Horário, a gente cumpre. Estamos lá em todas as festas. Nunca faltou comida numa festa. Então esses erros, os que seriam graves, não existem, né? O que existe é às vezes assim, ó, eu ponho coentro no feijão e você não gosta de coentro.
Aí pra você que não gosta de coentro, aquela receita de feijão é horrível. Que é um alimento de expectativa, como você disse. Sim. Mas assim, nós trabalhamos com buffet hoje, o meu buffet é de tanta variedade de tanta comida, você já esteve em Já. festas nossas? É tanta comida, comida à vontade e tanta variedade de comida, que você bota 1000 pessoas lá, tem um vegano lá, tem comida à vontade pra ele. Ele vai olhar pra carne com nojo, correto? Agora, tá errado ter carne numa festa? Não, ok? Mas para ele não é certo. Mas a gente já supriu as necessidades dele, porque tem um monte de salada, de Legal. legumes e de coisas que um vegano come. Eu fui Uhum. ao extremo aqui. Ah, bom, eu faço festa para adventistas. Adventista não come carne de porco, entendeu? Sim. E aí eu faço um cardápio lá que usa adventistas feijoada sem carne de porco. Porque os irmãos adventistas, eu caí na graça dos adventistas uma época aí. Por quê? Porque eu consegui montar banquetes verdadeiros e comida caipira sem carne de porco dos caras. Pros irmãos adventistas aí, entendeu? E eles comem, à vontade. É legal que você sempre traz uma inovação, né, cara? Tem Você que vem aí querendo criar e vem inovando de diversas você formas. tem que por quê? Como eu fui o absurdo que deu certo, começou a surgir uns espertões no meio do caminho aí copiando. Então os Uhum. caras copiam, mas assim, lógico, eles copiam, eles não criam. Eles não têm criatividade. Eles olham, observam e reproduz. Então o que que eu faço? Vou criando. Criando, crio, e toda criação requer um investimento, às vezes um investimento mais alto, então o cara para me copiar vai ter que investir, vai ter que correr atrás, né. Então hoje, glória a Deus, a gente é copiado, e aquilo que era para dar errado, né. Mas o que você fez é que eu quero entender como você fez isso, o que você diferenciou você das pessoas que copiam, você deixou uma marca registrada, que é o seu berrante. De onde veio ele? O berrante é assim, ó, primeiro, ó, vamos falar, uma coisa que eu estava falando para você antes da gente Aham. conversar, começar aqui gravando, né. A ideia do meu negócio, eu também copiei, então eu também tenho que confessar, né, eu tô falando aqui, mas eu também copiei, eu não criei 100%. O que que eu copiei? Eu copiei os almoços de domingo das casas da avó. Legal. Então o meu negócio, ele é literalmente um almoço de domingo da casa da avó. Aqueles almoços de final de ano, que a gente lembra quando era criança, que ninguém tinha todas essas possibilidades, né, ninguém tinha, banquetes todos os dias. Mas de vez em quando a avó fazia um almoço no domingo. E aí uma tia trazia uma coisa, tal, você chegava, via aquela mesa cheia de coisa, porque cada um fazia a sua especialidade. Minha mãe fazia uma sobremesa que ela tinha especialidade, minha tia tinha uma especialidade, meu tio sabia fazer, minha avó. Então, assim, família de italianos e mineiros, essas coisas, então juntava as 2 melhor comida do mundo, italiana e mineira. E eu trouxe isso daí, cara. Eu trouxe esse ambiente de almoço de domingo, então eu copiei esse contexto do almoço de domingo para trazer dentro de uma festa de casamento, ou de uma festa de aniversário, de qualquer outro tipo de festa. Eu falo, se cabia no almoço de domingo de família da casa da minha avó, da casa das avós, de todo o Brasilzão, de norte a sul, vai caber dentro de uma festa. E quando as pessoas compreenderam isso e começou a entender isso, eu caí na graça do povo, né. E aí foi crescendo, crescendo, crescendo. Relacionado ao toque do berrante, eu vou até citar o nome deles aqui. Um casal, né, um casal que eu fui fazer há 10 anos atrás, eu fui fazer um casamento, né, lá no Caxambu, no espaço Coisa Linda, né, lá do meu amigo Caxanzinho Júnior, o Caxã, vereador hoje da região aí, o Caxã é um amigo meu de muitos anos aí, de décadas, e o Caxanzinho nós fomos fazer uma festa lá nele, e era um casal que estava completando 50 anos de casamento, e essa senhora, ela quando ela casou, ela tinha um sonho, que o pai dela não deixou, porque ela era muito mocinha e o pai dela que mandava, né, que ela queria que tivesse tocado berrante para ela entrar na igreja na época. E o pai dela não deixou, e ela era da roça, do sítio. E aí, ela olha que doideira, se não é espiritual isso aí, eu não digo outra coisa, irmão. A filha dela me ligou numa segunda-feira, eu lembro como se fosse hoje. Eu não lembro o nome da filha dela, mas a filha dela me ligou e falou: "Viu, é o Marcelo Limão?" Eu falei: "É". Desculpa.
você faz porco no rolete? Eu falei: "Faço". Falou: "Minha mãe quer fazer um porco no rolete na festa de 50 anos do casamento dela. Você vem aqui pra conversar com a gente?" Eu falei: "Vou". "Quando?" Ela falou: "Hoje à noite". Marcamos, ela mora aqui na Rua do Retiro, né, próxima à Rua São Lázaro ali. O nome dela é Dona Ema, ela é viva ainda, essa senhora, e o nome dele é Seu Eduardo. Ele foi gerente da Cífico durante uma empresa aqui da região do Janeiro durante muitos anos, né. Mais de 30 anos ele foi gerente da Cífico. Caramba. Então uma família abastada, bem de vida, né, bem bem estruturada. Cheguei no apartamento, mas pensa numa o Seu Eduardo, um homem, né, bem sério. E a Dona Ema, doce, faz artesanato, faz crochê, faz tudo, sabe. Aquela mulher, uma artista, pinta quadro, essas coisas todas. Ele todo racional e ela toda o emocional da família, né. E ela falou: "Fi, eu tenho que contar um negócio pra você, por que que você tá aqui?" Falei: "Por quê?" Ela falou: "Eu sonhei com você a noite passada. Eu acordei e falei pra minha filha: "Eu sonhei que no meio na minha festa de casamento vai ter, o de 50 anos de bodas, vai ter um rapaz que toca o berrante que faz o porco no rolete. E é você". Eu falei: "Tá bom". E aí: "Marcelo, você já tocava o berrante?" Que eu sei que ficou essa dúvida, né. Eu tocava o berrante na minha época que eu era bagunceirão, que eu não saía de barretão, eu tinha um berrante, Dançava country ali, dançava né? country, eu andava com o berrantão nas costas nos bailão que a gente ia. Uhum. Ia pra Barretão, na época com o berrantão, e eu tocava. Mas irmão, já fazia uns 15 anos que eu não pegava um berrante pra tocar. Muita coisa tinha acontecido, uns Uhum. 15 anos sem tocar berrante, já não tinha mais berrante, nada. Ela falou: "Você faz a necessidade de fazer uma festa, né, de ganhar meu dinheirinho, de sustentar minha casa?" Eu falei: "Claro que eu faço, claro que eu toco berrante pra senhora". E aí ficou. Beleza, marcamos a festa dela, foi no mês de junho de 2014. 2014, 2015, agora eu não sei o ano, que foi de junho de 2015, 10 anos atrás. E aí, o que que eu fiz? Peguei, vendi a festa pra ela ali normal, fiz a minha parte comercial, vendi a minha festa pra ela, agreguei todo o meu cardápio, comida da roça, essas coisas, tudo com Uhum. porco, com costela, com tudo que tinha direito. Ela pegou e ficou na expectativa de eu tocar o berrante. Eu não achava berrante pra comprar, não achava. Onde é que tem um berrante? Cadê o tar do berrante pra eu tocar esse berrante? Não achava. Aí tem um negócio aqui no Caxambu, na região nossa ali, que é a Casa da Fazenda. O dono daquele lugar era o Marcelo, xará meu. Eu passei lá um dia antes da festa, e lá tava um berrantão lá. Falei: "Marcelão, você tem uns berrantes aí?" Ele falou: "Cara, tem 2 só. Um não toca, um é só de enfeite, que tem berrante que não toca. Aham. E o outro, rapaz, tenta ver se você consegue tocar ele aí". Catei ele, dei uma soprada, saiu um sonzinho, falei: "Olha, rapaz, logo de primeira saiu, fazia tempo que eu não tocava, não saiu muito bom não, mas saiu". Aí eu peguei e falei: "Bem, vai ser esse aqui mesmo, tocar ele toca". Então, isso um dia antes da festa, indo para o espaço Caraca. que eu ia fazer o evento dela, porque a gente ia chegar um dia antes, que a festa dela era o almoço e Uhum. a gente ia varar a noite ali trabalhando, assando porco, as costelas e preparando tudo. E beleza, botei o berrante lá no carro e larguei lá, irmão. E esqueci de ficar pegando o berrante e treinar. Na hora da festa lá, de abrir o almoço, eu não sabia nem como é que eu ia tocar, eu não tinha noção. Eu estava esperando ela. Na hora de abrir o almoço, vem eles 2. E ela fez tipo um almoço com um tema temático, né, que chama de Uhum. festa junina. Ela até vestiu meus garçom de chapeuzinho de palha, pintou bigodinho neles e fez uma farra, entendeu? Colocou gravatinha neles, assim, entendeu? Bem, moral da história, na hora de abrir o almoço, ela falou: "Ai, eu quero que toque o berrante". Aí veio o DJ, catou o microfone e deu o microfone na minha mão. Eu falei: "Lascou, 200 pessoas, fazia 15 anos que eu não tocava o berrante, o único sopradinha que eu tinha dado era um dia antes, na hora que eu peguei o berrante na casa da fazenda ali, falei: "Vamos soprar esse negócio aqui". Ai, 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 cara.
Mas não é que saiu, irmão. Saiu, e aí a galera ficou filmando, porque era uma novidade. Filmaram, eu peguei o vídeo, não tinha nem Instagram muito bombado na época, 2014, 2015, não tinha tanto Instagram, né? Era Uhum. o Facebook que O Facebook tinha falava mais alto. audiência O ali, Facebook começou em 2010. Uhum. Então, 2014 ali mais ou menos era o ápice do Sim. Facebook ali, né? 2012, 2015, era o ápice do Facebook, tava começando o Instagram. Instagram nem tinha muita potencial. Aí eu postei no Facebook aquele toque do berrante. Por que eu fiz aquilo, rapaz? No dia seguinte, o telefone toca, a noiva da outro fim de semana: "Eu quero que você toque o berrante". E aí eu comecei a postar: "Eu quero". E aí virou o chefe que saí da cozinha, isso foi um divisor de águas para mim. Por quê? Porque qual é o buffet que o dono do buffet, que o chefe do buffet, sai da cozinha, vai lá pra frente e aparece, e toca o berrante num momento tão importante, onde os protagonistas, teoricamente, são só os noivos, né? E a gente acabou, assim, sendo um coadjuvante de bastidor, a gente acabou virando o protagonista num dia tão especial, em eventos tão especiais, assim, que são para as pessoas. Então, protagonizamos esse momento. E hoje, grande parte dos casais aí quer que nós toque o berrante. Eu não Que trouxe ele aqui legal. hoje, pra tocar, Trouxe. né, não Mas, trouxe ele aqui cara, hoje, não dá muito pra bom. tocar. E você tem uma média hoje de quantos casamentos você faz ali no ano? Eu não pego muito. Não pego muito entre aspas, né. Eu particularmente mantenho um padrão de estar em quase todos os casamentos que eu faço. É um 90% dos casamentos que eu faço, eu estou, né. Sábado agora, por exemplo, eu fiz 4 festas. Dos 4 eventos que eu fiz, 3 eu estive, né. Um eu não estive, porque os noivos não faziam questão da minha presença também, tranquilo, não solicitaram o toque do berrante, essas coisas todas, né. Então hoje eu faço na média de uns 130, 140 casamentos por ano. O chefe Marcelo Limão tá nessa métrica. Que legal. Para o ano que vem, por exemplo, nós já estamos com 83 casamentos já fechados. Cara, isso fora os eventos também, né? É, Você vi que você considerando fez tudo. recente o do Neymar. Fizemos, aí aparece, né, durante o ano todo vai aparecendo eventos. Vai aparecendo eventos, e a gente vai ajustando a agenda e tentando fazer, e botando a minha equipe em enrascada, né. Eu falo assim: "Galera, pediram uma festa tal dia, vocês topa?". "Ah, chefe, põe aí, vai, vamos embora". Não é fácil não, cara. Estressante pra caramba, todo mundo fica pilhado, nervoso. É cozinha, né? Igual você assistir as pessoas na cozinha ali, Não é aquele aquilo lá, tem um atrito ali. não é aquela fantasia toda não, Aham. aquilo lá é meio fantasiado, entendeu? A Uhum. turma cria um ambiente, não, mas tem momentos que é daquele jeito, que é aquela loucura, porque não tem margem pra erro, né? É o que eu falo, não existe margem pra erro. Você numera os erros que tem, né, ali. Não existe margem pra erro, irmão. Não tem como errar, não pode, entendeu? Uhum. Não tem como, porque você tem uma festa, Sim, você casou naquele dia específico, no horário específico, não foi? sim. Não tinha como errar. Se não desse pra fazer naquele dia, como que ia fazer? Aí complica. Não tem como. Tem que ser naquele Tem que dia, ser naquele dia. tem que ser naquele horário, não tem? É isso. Então a pontualidade de quem trabalha num ramo de evento, ele é pontual, ele não tem amanhã. É o aniversário da pessoa de 50 anos. Quando que ela vai fazer 50 anos de novo? Nunca. Nunca mais. Aniversário de 1 aninho da criança, quando que vai ter 1 aninho, aniversário de 15 anos da debutante, quando que vai ter de novo? Nunca mais, irmão. Então nós trabalhamos com uma chance única de acerto. Então essa tensão toda, esse estresse todo, ele é transferido para alguém. Eu não tento não repassar para minha equipe, né, absorvê-lo. Então você tem que ter muita estrutura emocional ali, não é só cozinhar, jogar salzinho na comida. O buraco é mais embaixo, né, o buraco é mais embaixo. E hoje você conheceu diversas gastronomias, você viajou pra fora, Viajo conheceu o a mundo inteiro, gastronomia cara, viajo.
Que legal. Viajo o mundo inteiro. Todo lugar. Fala que tem um restaurante em tal país, em tal lugar lá, que o negócio é top. Cato eu, minha família, eles nem sabem, né? Eu ligo e falo, Mônica, o quê? Sábado agora nós estamos catando um avião e também. Faz um aninho que eu não viajo, porque eu fiz um propósito com Deus que eu ia ficar um tempinho sem viajar, né? Focado em outras coisas, né? Uhum. Mas a minha filha foi, né? Eu não fui, mas a turminha foi. Mas eu viajo, pego o aviãozão, vamos lá, tal lugar. Posso me proporcionar esses privilégios. Chego lá, descubro que é uma horrível, que é uma porcaria, com o perdão da palavra, e eu sinto muito. O mundo não tem comida boa, irmão. Eu É. falo pra você, o único país no mundo que eu já fui até hoje que a comida foi mais ou menos, vou arranjar confusão aqui, é a Itália. E não é todos os lugares também, tá? Fui comer a melhor pizza do mundo lá em Nápoles. Horrível. Sério? É. O que você pontuou ali? O que você viu que Ruim. você não... Serviço ruim. Hum. Produto. Não, a massa boa, com molho de tomate bom. Os ingredientes de primeira. Mas não chega aos pés das pizzas paulistanas. Ninguém ganha, irmão. Eu não conheço um lugar ainda que disseram pra mim que, depois do Brasil, é a segunda melhor comida do mundo. Japão. Ainda não fui pro Japão, tô me organizando para ir para o Japão, só para ficar uns 15, 20 dias lá comendo. Porque disseram que a comida do Japão realmente é fabulosa. Se você tá assistindo aí e acha, concorda comigo, diz pra mim aí se é verdade ou não. Não fui ainda, mas todo mundo que eu conheço que foi falou, chefe, você tem que ir pro Japão conhecer a comida do Japão. Os caras é bons. A comida japonesa aqui no Brasil já é legal, né? Uhum. Mas os caras falam que a deles lá é muito superior, então Não, deve ser realmente bom. e é um business crescendo muito grande lá fora do país, nos Estados Unidos, que são restaurantes brasileiros, né? É, Os caras tudo estão ruim. levando a gastronomia daqui pra lá. Mas tudo ruim também, Também. também. Não são Caramba. tão bons assim não. Não É vou porque eu citar os acredito que nomes. seja difícil Não, trabalhar com ingrediente tem. o ingrediente. Ingrediente Tem? tem. Não é que não tem quem faça, não tem a mão de Entendi. obra. Não O é cara o não consegue brasileiro que vai repassar. estar lá cozinhando. Tanto é que nós temos um projeto de irmos para os Estados Unidos com o buffet, não com restaurantes. Que Nós legal. vamos levar o buffet nosso de comida rústica do chefe Marcelo Limão para os Estados Unidos. Espere e verá. Mas, o que acontece? Ingredientes tem. O que não tem? Pessoas treinadas. Então o cara, ele vai. Chega lá, nos Estados Unidos o mercado é diferente, irmão. O mercado americano é assim. O cara não tem vínculo trabalhistas. É diferente daqui que o cara é registrado. O cara entra para trabalhar num restaurante e lá ele fica. Então os vínculos com o trabalho americano, ele é diferente. Então o americano, ele vai trabalhar, conversei com uma amiga minha, ela tem um escritório de arquitetura lá em Orlando, ela simplesmente, o arquiteto foi na casa da mansão da pessoa, montou um projeto, chegou lá e 2 dias depois ele chegou no escritório, ele aprovou o projeto, o nome dele, assinou o projeto. 2 dias depois ela chega no escritório, ele estava recolhendo as coisas, ele falou: eu vou tirar um ano sabático, vou parar de trabalhar, quero sossegar um pouco, eu tô muito estressado. E ele simplesmente não tem vínculo, ele não tem nada a receber nem nada a pagar. Então ele levanta, sai e vai embora. É assim o americano. Ele não deve satisfações. Então concorda que você tem uma deficiência na mão de obra. E para cozinhar você precisa de quê? Ingrediente? Beleza. Então se eu te der os ingredientes aqui de um baião de 2, você faz? Tá aqui, ó. Todos os ingredientes do baião de 2. Você faz ou não? Eu até tento porque eu gosto de cozinhar também, mas não vai Exatamente. sair o baião de 2. Vai sair. Mas assim, Algo. ao ponto de pagarem por aquilo, Não. é isso que eu tô falando. É. Então não é só sair, é sair ao ponto de alguém ir lá, Exato. Porque abrir a com carteira um passo a passo qualquer um faz. Isso. Coloca o arroz, mexe o arroz, não sei o Para quê. sua casa. Qualquer um faz um passo a Agora, passo. montar Agora, algo, ao ponto de vender isso, Ó, eu faço um bom hambúrguer. Beleza. Ao ponto de montar um negócio e as pessoas pagarem 50 conto por coisa. aquele hambúrguer que eu faço. Ó, eu faço um arroz, um feijão, uma costela maravilhosa. Ao ponto de você montar um negócio e conseguir É aí a embutir dificuldade. logística, layout, equipe, atendimento e produto.
É dificuldade. Então, às vezes, é o que você vê muitos indo para lá, realmente começa um negócio, então Uhum. você vai hoje para os Estados Unidos, você vai pegar os restaurantes que tem brasileiros, tá bom. É legal, porque você já viajou para fora do país? Ainda não. Ainda não, fui Entendeu? só para o Peru. O dia que você viajar 4 dias comendo a comida dos caras, que você tem saudade de comer nossa comida. O brasileiro é Conheço interessante, amigos que falaram isso já, você vai entende, lá, irmão? maior saudade é 4 dias, 4 dias é um meio que mais ou menos um padrão. O brasileiro começa a ficar louco. Então, a necessidade facilita a questão, né. Qual que é o melhor tempero de comida? Fome. Desejo de comer, uhum. entendeu? Então o cara ele chega lá, tem um arrozinho, um feijãozinho, uma picanha, mesmo que não seja lá aquela maravilha, mas é pelo menos diferente da comida americana que a gente não se adaptou no paladar naquele período de uma É o semana lá. básico ali. É, entendeu? Comendo lanche, só isso, aquilo, batata frita, não sei o que, blá blá blá. Moral da história, você acaba comendo. Percebe que se não gostou tanto, você fala: "Ah, da minha casa, do restaurante da esquina lá da rua de casa é melhor". Mas, você tá fora do Brasil, é a opção que você tem, entendeu? Então Uhum. assim, eh, muitos que eu não é só o meu relato, tá, relatos de amigos, que vêm pra cá, comem a nossa comida, moram nos Estados Unidos, tem negócios lá, os caras falam: "Chefe, a hora que você chegar com essa comida, com esse tempero, com esse sabor". Aí ninguém segura o celular não. É, já estamos ansiosos pra ver. Ninguém segura, só que eu não quero restaurante. Aham. Eu não eu até pensei em Buffet. abrir restaurante e tal, é, mas eu não tenho intenção de restaurante, pelo menos por enquanto. O Legal. contexto é o mesmo que a gente já é expert, nós somos experts no buffet. Fazer o que já tá dando Fazer o certo. que a gente sabe fazer. Lógico que tem que se adaptar todo ao contexto do Sim. cliente americano, do cliente brasileiro que mora nos Estados Unidos, qual vai ser a necessidade do mercado, então a gente tem que fazer esse estudo, ano que vem é um ano de fazer isso daí. Minha filha vai para fora, minha filha é treinada para isso, Que legal. estudou para isso, tá Quantos se filhos você formando. tem? Eu tenho o Arionzão, tá com 30 e tá com 34, vai fazer 35, e tem a Julinha, que tem 21, vai fazer 22. O ano que vem a Julinha fica pra fora um tempinho, pra fazer essa Você falou que ela é especializada nisso, ela fe a Júlia trabalha o Arion, a Júlia ela trabalha diretamente ali na frente do buffet. O Arion trabalha nos bastidores, legal. né. O Arion não trabalha diretamente na cozinha, a Julinha já trabalha nutricionista, né. Tá terminando. Show. Então, a Júlia já é treinada, fala inglês, fala tudo, então Cara, já e que legal você conhece. conseguir colocar a família ali pra trabalhar, É, porque é uma mas dificuldade, né, às vezes o pra filho quer seguir lançar. outra coisa e É, isso tal. foi bom que Deus, não deixou eles se dar bem em mais nada. Eles tentaram algumas coisas, mas não deu certo, então eles acabaram não tenho o que fazer, vou ficar ali, pelo menos para me Uhum. sustentar. Aquela assim: "Ó, não tenho o que fazer, não tenho alternativa, Mas preciso me vamos sustentar". fazendo o que já tá dando certo aqui. Isso, mesmo que aconteceu comigo lá atrás, fala: "Ó, qual o Aham. segredo do seu sucesso?". Né, se um dia perguntarem para eles, eles vão falar assim: "Ah, não tinha nada tinha dado certo, e eu não tinha outra alternativa. Tinha que botar comida na mesa, não tinha outra Show. alternativa". Talvez É seja a mesma é resposta isso. deles ou essa daí vai estar embutida ali, Aham. junto com uma resposta até melhor do que a minha. Sim. Cara, muito legal, muito legal. É até um ponto que eu comecei também, já tentei algumas coisas ali, cara, mas eu sempre volto pra parte da criatividade. A gente tem uma empresa de marketing, a gente trabalha com foco no audiovisual, então a gente abriu o estúdio aqui pra gravar, trazer alguns empresários da região, fazer esse bate-papo. A gente tem a produtora de conteúdo, a gente vai até as empresas, grava esse conteúdo e a gente tá com um braço agora, a gente tá com essa empresa que está nascendo, acredito que depois a gente conversar melhor sobre, vai ser uma parceria muito bom, que a gente tá produzindo alguns filmes em casamentos. Então a gente já tá fazendo toda essa parte de filmagem, a gente já pegou alguns casamentos e a ideia é crescer. E é aquilo que você falou, casamento é até a É um volta de negócio Cristo. que não vai acabar nunca. Não tá Sim. escrito lá, não Então, tá escrito? tá escri Tá escrito. Quando Jesus voltar, os homens estarão se casando e dando suas filhas em casamento. E aqui eu falei: "É um negócio que não vai acabar". Sensacional. Você precisa achar o seu meio, né. Existem algumas coisas que se renovam, Uhum. né. Hoje tem uns negócios novos que surgem, então, agora tá na moda nos casamentos colocar aquelas máquinas de bichinho. Vai durar muito tempo? Não, não vai durar muito tempo, mas é um negócio pontual.
Então é que nem o espelho. Lembra do espelho Sim. fotográfico? Então tinha a cabine de foto. Tinha lá, cabine de foto. Depois veio o totem. Agora é aquela plataforma giratória. Vai durar muito tempo? Não. O mercado de casamento é um mercado de tendências. Então vocês têm que tomar cuidado. Quem vai entrar no ramo de casamento, cuidado na onde você vai entrar. Porque é um ramo de tendências. O que não deixa de existir em casamento? Local, comida e bebida. No mundo inteiro, se casam, tem. Tem um E a local, cerimônia ali. a cerimônia, que é o local da cerimônia, né? A cerimônia, os caras casou ali, o casal casou, a moça e o rapaz se casaram, entram pros comes e bebes. Ok? Então isso é um padrão. Fora isso, o que mais tem? Aí existem as tendências. Numa época é cor. Como é que era a cor das toalhas do dia do seu casamento? Da toalha da mesa dos convidados? Branca. Branca. Entendeu? O branco saiu de tendência, agora é o verde oliva. É uma tendência. Aí o cara vai lá e investe em toalha verde oliva. Dali um ano, ninguém mais quer alugar toalha verde oliva. Entendeu? Então tem que tomar muito cuidado quem vai entrar no ramo de eventos de casamento, especificamente falando, com as tendências. Porque o principal, então tem o mercado principal, local, cerimônia. Então, o padre, o pastor, o celebrante ali nunca vai sair de moda. Sempre vai ter que ter alguém, né, fazendo a Sim, cerimônia. sim. Você aceita ela, você aceita ele, isso aí nunca vai deixar de existir, né? Beleza. E depois que a parte principal, a consumação do casamento ocorrer ali, vai ter que ter a festa. E a festa, ela tem o quê? Música, né? O ambiente para você sentar, comida no prato e bebida no copo. Isso é óbvio, Show. né? Agora, as maquininhas de ursinho, essas coisas, é uma tendência. O sorvetinho retrô, que tem até vindo agora, né? Uhum. É uma tendência. Até quando vai durar? Não existe uma métrica, ninguém sabe. Eu não sei te dizer se é um negócio duradouro. O ramo de casamento é um negócio duradouro. Agora, as tendências que existem dentro desse mercado são outras coisas. E agora está muito na moda fazer os vídeos. Os filmmakers, né? Uhum. Estão na moda. Então, acredito que isso talvez seja um negócio que vá perdurar. Mas concorda que isso está diretamente ligado a uma rede social? Sim. Porque o filmmaker ele vai lá para postar numa rede social. Então é algo que está meio que linkado. Se a rede social deixar de existir, ou ela modificar, ou ela criar um A outro pessoa tem que ir se contexto. modificando ali, igual as fotos, né? Sempre teve fotos em casamentos. Antigamente era Hoje cassetes. aí foi evoluindo, hoje tem filmes, o cara não quer só a foto no casamento, o cara quer Exato. assistir o filme do casamento dele, entende? E é um negócio moderno. E que veio como uma tendência e que não saiu. Você Uhum. falou da foto. Até quando vai durar? Tem durado desde quando existe a fotografia. Até criarem algum robô pra fazer o holograma do seu casamento ali e Quando surgiu transmitir. a fotografia na humanidade e ela se tornou acessível para mais pessoas, saiu daquela caixinha que ficava na Uhum. praça, que era aquela foto que explodia, Sim. parecia uma bomba de pólvora, Uhum. entendeu? Quando ela conseguiu se tornar um equipamento portátil e ser levado para os lugares, entrou no ramo de casamento como uma tendência, nunca mais saiu. Então Uhum. a tendência que virou uma necessidade básica. Todo mundo que casa tem que registrar esse negócio. Sim. Então acredito que vai se modernizar, mas deixar de existir foto e filmagem no casamento, eu acredito que nunca vai deixar de É existir. a memória sendo eternizada ali, né? Eu tenho absoluta certeza que não vai deixar de existir jamais. Que a fotografia entrou na humanidade e não entrou para ir embora, Com certeza. né? Antigamente era um retrato, né? Sim. Como que o cara tinha do casamento dele? Ele tinha Picasso sendo contratado para ir lá e fazer a imagem do casal casando. Era a única coisa que existia do casamento daquele conde e daquela condessa. Era uma imagem deles se casando, que esses caras eram retratistas. Uhum. Quando surgiu a fotografia, então Foi é um mercado de melhorando, tendência, que algumas tendências ficam
Outras tendências você sabe que é passageira. Sim. Então quem vai investir no ramo de casamento, fica muito atento em qual negócio você vai entrar, para você não investir um valor significativo naquilo e de repente, amanhã ou depois, essa tendência deixar de existir e você ficar com um monte de tralhas lá enferrujando sem necessidade. Tem que Sim. ficar atento. Não vou saber dizer o que vale a pena e o que não vale a pena, não tenho essa expertise. Nem diria isso para ninguém. Ó, não vale a pena, não faz isso. Deixa de fazer. Também porque disseram para mim que riam na minha cara. Falaram que se eu montasse um buffet com comida da avó, comida da fazenda, comida rústica no casamento, noiva nenhuma iria se sujeitar a casar com algo tão Sim, sim. ridículo. É ridículo. Eu fui taxado como algo ridículo. E hoje? A gente se tornou um sonho. Show. Show de bola. E a gente chegando aí no final do episódio, eu queria que você deixasse uma mensagem para o empresário que está assistindo agora, deixasse um recado ali para ele, talvez aquele que queira começar um negócio, que quer empreender, não sabe o que fazer, ou às vezes está tentando ali e errando e tentando e às vezes pensando em desistir. Eu queria que você deixasse uma mensagem de conforto para ele ali. Maravilha, Eric, ó. Eu não vou tomar essa mesa nesse microfone como o microfone de um púlpito de igreja. Eu sou um homem cristão, mas eu não vou levar para esse lado. Porque talvez nem todo mundo que esteja nos observando aí sejam cristãos, tenham a mesma fé em Cristo que eu tenho. Então eu vou falar algo que vale para todos. Todos vocês que montam um negócio no mundo inteiro, vocês querem algo, querem atingir algum objetivo. Eu disse algo aqui hoje que são duas coisas muito importantes. A primeira delas, os resultados. Os resultados é aquilo que você vai buscar para trazer para dentro da tua casa. São as suas necessidades primárias. Todo mundo que monta um negócio monta primeiro com o objetivo de pagar as suas próprias contas, né? Ou seja, calçar os seus pés. Eu vou usar esse termo. Calçar os pés está ali. Ter uma casa, ter um carro, ter uma roupa boa, comida boa na mesa, uma casa bem arrumada, etc. Tal. Então, primeira coisa, quando você for montar alguma coisa, qualquer negócio, buscar os resultados, que é trazer para si próprio o benefício que aquilo que você vai estar fazendo possa te proporcionar. Adquirindo isso, alcançando esse objetivo dos resultados, você tem que focar em algo que aí se torne limitado. Porque os resultados são, de certa forma, limitados. Chega uma hora que você não precisa de mais nada. E tem as pessoas que você pode acumular, você pode replicar. Eu tenho uma casa, vou ter 2, vou ter 3, vou ter 20. Beleza. Mas existe algo mais abrangente que isso e que é ilimitado, que são os frutos. Os frutos é aquilo que o seu negócio vai gerar na vida das pessoas. Nem todo mundo é um privilegiado de ter uma ideia como você teve. Eles vão trabalhar em cima da sua ideia. Vão trabalhar para você. Porque você é um privilegiado que teve uma ideia e essa ideia deu certo, te trouxe resultados e agora você está começando a gerar frutos. Ou seja, o seu objetivo primário era comida dentro da sua casa, seu carrinho, sua casinha. Agora o seu negócio começou a proporcionar comida na casa de outras pessoas, carro na garagem de outras pessoas e casa para outras pessoas. Então você começou a gerar frutos. Isso é limitado. Então o quanto você deve crescer na vida? Não existe limite para o crescimento quando você estabelece que você é um gerador de frutos. Você é uma pessoa que transborda. Então, primeiro, por etapa, busque os resultados. Segundo, busque transbordar. Busque fazer com que o seu negócio frutifique e sustente a vida de outras pessoas que talvez não tenham tido o mesmo privilégio que você de ter uma ideia, de acreditar nessa ideia e de trabalhar em cima dessa ideia incessantemente. Maravilha. É isso. Essa é a minha visão sobre qualquer coisa. Se Show. você é cristão, funciona. Se você não é cristão, funciona também ou não funciona? É isso. É Show de isso. bola. É só isso. Maravilha. Sem romantismo, né? Show de Sem bola. romantismo, sem sentimentalismo. Prática, né? E vai fazendo, vai fazendo.
vai fazendo que os aprimoramentos eles vão surgindo. Eu ouvi uma frase, cara, do dono do Facebook. Perguntaram para ele: como é que você idealizou o Facebook? Ele falou: não idealizei o Facebook. Ele falou: eu fiz um negócio ali dentro da faculdade para atingir o pessoal da faculdade. Falou: quando eu fui ver, o negócio estava lá ele estava em Harvard, de repente estava em Stanford, lá em outra faculdade. O pessoal daquela faculdade dele estava se comunicando através do aplicativo do negócio que ele bolou com outra faculdade. E aí ele viu aparecer uns caras investidor, botou um dinheiro para abranger todas as faculdades do mundo. E de repente veio outro e falou: não, isso aqui dá para fazer com todo mundo. Dá para todo mundo, né? Não precisa ficar segregado. Dá para chegar nas casas de todo mundo. Ele falou: e aí o negócio foi acontecendo. Ele falou: o Facebook não começou pronto. Então nada começa pronto. Sempre vai aprimorando ali. Sim, nada começa pronto. Nada começa pronto. Né? Não é uma receita que você já começa sabendo qual vai ser o resultado. Que as quantidades de ingredientes estão ali são muito óbvias. Não. O sucesso, o empreendimento, a nossa vida não é uma receita. A gente não. A Bíblia já fala sobre isso. Você não sabe nem o que vai acontecer no dia de amanhã. Não andeis ansiosos pelo que há de comer, pelo que há de vestir, né? Pelo dia de amanhã. Por acaso acha que pode acrescentar um côvado, ou um dia, uma hora, ou um minuto ao teu tempo de vida? Nós não sabemos nem quanto tempo nós temos de vida. Não sabemos nem se o amanhã vai existir. Você vai ficar fazendo planos de negócios, essas coisas. Então, trabalhe em prol do objetivo, que é primeiro o resultado, depois frutificar. E aí eu te garanto uma coisa, pode pegar. Todos os grandes empresários que frutificam nesse mundo, já viu quantos anos esses caras morrem, filho? 90 anos pra cima, 80 e poucos anos, 90 anos pra cima. Já notou? Sim. Não é? Por quê? Porque os caras fazem valer a pena o ar que ele respira, filho. Frutificar é fazer valer a pena o ar que você respira. O oxigênio que Deus te deu. Quando você abrir os olhos de manhã, se você frutificar na vida das pessoas, você transbordar, Deus olha para você e fala assim: vale a pena eu acrescentar mais uns dias na vida dele, porque eu não acrescento, mas eu tenho estratégias de repente fazer com que Deus agregue mais uns diazinhos para mim assim até eu ficar bem velho trabalhando. Perguntaram para mim: chefe, quando que você pretende aposentar? Não, eu quero até o último dia da minha vida estar trabalhando, irmão. Nem que seja só para jogar um salzinho ali, um cheirinho verde na comida, eu vou trabalhar até o último dia da minha vida. Show. Maravilha. Marcelão, foi um prazer ter você aqui. Meu irmão, Sensacional sua história. Deus abençoe. Que tenha mais oportunidades aí pra gente trocar um papo. Foi muito bom. Glória a Então, Deus. você que tá assistindo aí, se você gostou desse episódio, se você tem alguma dúvida também, quer fazer uma pergunta pro Marcelo, pode comentar aqui nos comentários, se inscreve no canal, eu vou fazer essa sua dúvida, essa pergunta chegar até ele. E eu te espero no próximo episódio, no próximo CalpoCast. Até mais.